pessoal, meus alunos, bem-vindo novamente à nossa segunda aula do nosso curso à distância, de cálculo 13. E vamos continuar aqui, dar início falando ainda de integrais duplas, certo? E começar aqui com um teorema que vai complementar o que nós vimos na aula anterior. E esse teorema aqui é importante para nossos cálculos. Ele vai ser extensível também depois para integrais triplas e qualquer forma que nós utilizarmos de integrais. O teorema de Fubini é o teorema que nós vamos utilizar aqui. Nós vamos ver o que diz esse teorema agora. Então, o teorema diz o seguinte, olha só. Esse teorema aqui, pessoal, está na página 304 da 12ª edição do Thomas, tá? Mas na descrição desse vídeo aqui tem também um material de apoio que eu deixei para vocês lá, são minhas notas de aulas, tá bom? Então é o material, as notas que eu uso nas aulas em sala. Então tá ali bem explicadinho, tem até uma demonstração do teorema de Fubini para vocês darem uma olhada, uma estudada ali. Então aqui o teorema de Fubini diz o seguinte: se uma função f de xy, uma função qualquer, for contínua numa região R, ou for é contínua e integrável essa região, então eu posso fazer o seguinte, olha só. Vou partir aqui direto aqui para a explicação do teorema. Vou aumentar um pouquinho aqui, opa. Ele diz o seguinte, que a integral dessa função f de xy sobre essa região R, ela pode ser feita primeiramente na direção y, com y sendo limitado inferiormente por uma função g1 de x e superiormente por uma função g2 de x, está aqui, ó. Então na direção y. E depois na direção x, sendo limitada superiormente por uma reta A, e depois por uma reta B, certo? Então essa aqui seria na direção y primeiro e depois na direção x. O meu teorema também diz o seguinte, que eu posso pegar essa mesma integral aqui, olha só, notem que essas duas integrais aqui do lado esquerdo são a mesma, são as mesmas, então na mesma região R, só que aqui diz o seguinte, olha só, eu posso integrar primeiro na direção x e depois na direção y. Só que se eu integrar primeiro na direção x, eu vou ter agora aqui, ó, uma limitação, uma função h1 de y até uma função h2 de y. E na direção y eu vou ter aqui essas duas retas, de C até B. Então, olha só, o que muda aqui no teorema de Fubini aqui ao lado direito dessas duas equações. Basicamente, o teorema de Fubini está dizendo o seguinte para nós: a ordem de integração não altera o resultado. Se eu integrar primeiro em y e integrar depois em x, dá o mesmo resultado se eu integrar primeiro em x e depois integrar em y, tá certo? A ordem das integrais não altera o resultado, mas tem que tomar o cuidado seguinte, não é só alterar a ordem ali de integração, eu tenho que tomar cuidado que, veja só aqui do lado direito dessas duas equações, que os parâmetros de integração aqui em x e y também vão mudar, certo? Então eu tenho que tomar bastante cuidado. Eu posso integrar em qualquer ordem, primeiro x, depois em y, ou primeiro em y, depois em x, desde que eu ajuste corretamente os parâmetros de integração. Bom, então, professor, se eu posso integrar qualquer um, qual que seria ideal de integrar? Depende de cada problema. Nós vamos ver cada problema, qual que é mais fácil de integrar primeiro. Se for mais fácil integrar em y primeiro, depois em x, procedo dessa forma. Se for mais fácil integrar em x primeiro que em y, procedo dessa forma, tá? Isso aí depende de cada problema que nós estivermos analisando. Então eu vou fazer um exemplo com vocês aqui. Então eu tenho aqui, olha só, uma região R. Essa aqui é a nossa região R de integração, nossa região de interesse. Tá? A região R aqui. E essa região R, ela é limitada pelo eixo x, pelo próprio eixo x aqui, é limitada por essa reta lateral aqui, olha só, que é a reta x igual a 1, e limitada por essa parábola aqui, olha só.
tá aí, são as três limitações que nós temos para esse problema, para essa função. Eu quero calcular a integral de uma função qualquer, não me interessa agora saber qual função que é, eu só sei que eu quero integrar uma função dentro dessa região, certo? Uma função de f de x, y, uma função de duas variáveis. Então eu tenho que realizar ali uma integral dupla, e para isso eu tenho que definir quais são os parâmetros de integração, correto? Então olha só, a função que define aqui é a função y igual a x². É uma função bem simples que nós conhecemos. Então, primeira coisa, vamos definir aqui. Primeiro passo. Ordem e integração. Então, eu defino qual que é a ordem de integração, correto? Então, eu vou definir qual que é a ordem de integração que eu vou escolher aqui. Então, por uma questão didática, eu vou escolher aqui em y primeiro. Isso quer dizer o quê? Primeiro eu vou integrar na direção y, ou seja, eu vou sair daqui e ir integrando até aqui, olha só. Eu saio daqui e integro até aqui. Eu saio daqui e integro até aqui. Eu saio daqui e integro até aqui, correto? Essa é a minha limitação y, eu vou integrar paralelo ao eixo y. Então, qual que é a minha limitação em y aqui? Então, y, obviamente, é da onde eu saí, que é o próprio y igual a zero, o próprio eixo x, até onde eu posso chegar, aqui no nosso caso aqui, olha só, estou limitado superiormente por essa curva. Então, em y, nós vamos ter o seguinte. Eu vou ter que 0 menor ou igual, desculpe aqui, eu não sei qual que é exatamente o menor ou igual aqui, o símbolo para colocar aqui no Paint, tá? Mas vai de 0 até a nossa função aqui, a nossa função é x². Opa. Até x², correto? Isso na direção y. E na direção x? Na direção x fica fácil, não fica? Na direção x eu vou sair daqui desse ponto e vou até esse ponto aqui, olha só. Então, na direção x, eu vou sair de 0 menor ou igual a x, menor ou igual a 1. Então, esses aqui são os parâmetros de integração da nossa função, da nossa região de integração aqui. Correto? Olha só. Então, vamos pegar aqui o nosso editor aqui para ficar mais fácil para nós entendermos. Vou tirar essa parte aqui. Então, vejam só. Aquilo que eu acabei de falar, olha só. Então, eu vou fazer uma integral dupla de uma função qualquer, aqui f de x, y, primeiro em y, depois em x. Então, em y, eu vou sair de 0. Vou sair daqui de 0 e vou até essa função x². E em x, eu saio de 0 e vou até x igual a 1. Esse parâmetro aqui, correto? Então, está feito aqui a nossa ordem de integração. Então, essa integral aqui, conhecendo a função f de x, y, os parâmetros de integração seriam esses aqui. Bom, eu vou tentar reescrever agora a mesma integral, só que mudando a ordem de integração. Vou colocar 2 aqui, então, em x. Agora eu vou inverter o meu problema. Agora, eu vou... pegar a mesma função aqui para facilitar aqui para nós. Olha só, é a mesma região de integração. Essa mesma região que nós queremos aqui. Só que agora a diferença é que nós mudamos a ordem de integração. Então, eu vou primeiro integrar na direção x, ou seja,
em x, o que nós vamos ter que fazer? Ó, eu vou integrar na direção x, ou seja, eu vou sair daqui e venho até aqui. Opa! Eu vou sair daqui e vim até aqui, olha só. Eu saio daqui e venho até aqui, tá vendo? Na direção x. Aonde que eu estou limitado para deslocar x? Vejam só. Na direção x, então eu posso fazer o que? Sair dessa curva aqui e no máximo eu saio dessa curva aqui, olha só, que eu destaquei aqui, e consigo ir no máximo até essa reta aqui, certo? Essa é a minha limitação na direção x agora. Então, primeira coisa, a nossa curva é uma curva y igual a x quadrado, certo? Ou eu posso escrever ela na forma x igual raiz de y, certo? Basta na primeira equação ali, na primeira função, eu inverter, não é? Isolar o x, eu encontro x igual a raiz, né? Mais ou menos raiz de y, mas o nosso interesse está aqui no primeiro quadrante, então é só a parte positiva. Então vou fazer isso daqui. X é igual a raiz de y. Então o nosso intervalo agora vai integrando em x, vai dessa função aqui, dessa curva, certo? Que eu já encontrei a minha função em função de x, tá aqui. Então eu vou de raiz de y menor ou igual a x menor ou igual a aquela outra lateral ali que é 1 em y. Em y eu tenho que toda a extensão aqui, correto? Até o máximo dessa função. No nosso caso aqui, quando x for 1, y também é 1. Então, em y, 0 menor ou igual a y menor ou igual a 1. Essa é as nossas limitações agora na direção x. Correto? Então, vejam só. Ficou um pouquinho diferentes os parâmetros. Então, primeiro em y aqui, resolvendo primeiro em y, eu vou de 0 até x quadrado para y, e x indo de 0 a 1. Se eu for integrar, então, primeiro em y, em x, desculpa, está aqui, olha só, eu vou inverter, eu tenho que inverter, então eu vou ter raiz de y menor ou igual a 1, e o y indo de 0 a 1, para esse caso também. Então, nós vamos fazer aqui, tem a mesma integral. Vou ter aqui uma integral dupla de uma função qualquer, f de xy, só que agora é dx dy. Então, o x vai sair de raiz de 2 até 1, e o y de 0 até 1. Está aqui o nosso, como ficaria aqui as nossas integrais. Então está aqui, olha só, o teorema de Fubini explicando exatamente isso que nós temos aqui, olha só. O teorema de Fubini aqui dizendo o seguinte, que se eu integrar primeiro em y, as minhas limitações, né, os meus limites de integração vão ser aqui funções de x. Aqui, olha só, funções de x. Olha o que aparece para nós aqui. Meu limite de integração aqui em y também é função de x. Se eu integrar primeiro em x, os meus limites de integração serão funções de y. Né? Então, olha aqui, aqui é raiz de y.
coloquei 2 ali, mas é raiz de y, tá certo? Então tá aqui, olha só. Exatamente o que nós temos ali, o teorema nos diz. Então a ordem de integração é indiferente, ela não importa, desde que eu ajuste corretamente os parâmetros de integração. Vamos tomar bastante cuidado com os parâmetros de integração para esse tipo de problema aqui. Tá? Bom, no material que eu deixei para vocês também, nós temos aqui um exercício resolvido. Tá? Na verdade, temos 2 exercícios resolvidos aqui, explicando esse teorema, né? Mostrando para vocês o teorema de Fubini e também essa mudança aí da região, tá certo? Se tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade, façam um comentário, deixem um comentário aqui no vídeo ou mandem e-mail para mim que eu vou responder vocês o mais rápido possível. Na próxima aula eu vou fazer um vídeo aqui explicativo. A nossa terceira aula vai ser uma aula somente de resolução de exercício. Então vou pegar, fazer um resumo dessas 2 primeiras aulas para vocês e resolver mais alguns exercícios que nós temos aqui, certo? E aí, se tiverem alguma dúvida também na resolução desse exercício, deixem nos comentários aqui ou mande e-mail e entre em contato diretamente comigo. Então, até a próxima aula, pessoal.